fazer. Então, agora que a gente classificou, já sabe que a gente tem sobre essa relação que é importante para nós. Então, vamos começar agora a trabalhar as representações. E cada campo, cada modelo padrão, por exemplo, ele vai até spin 1. Modelo padrão a gente tem bóson de Higgs com spin 0. Férmions left, férmions right, leptons e quarks, neutrinos todos com spin meio. Então a representação meio. Só que são férmions espirados. Depois os bósons vetoriais. Massivos ou não massivos, mas são os bósons vetoriais. Então a gente vai até spin 1. Observação também interessante é que quando a gente representa o grupo de Lorentz, a gente está tirando os campos relativismo, que vão estar associados às partículas. Os spins já estão ali. A massa, não. E a carga elétrica também não. Então, eu acho que a gente observar que quando o espaço-tempo se forma, automaticamente, o espaço-tempo se formando, claro, ele tem a métrica, ele tem as isometrias. A gente já viu que o grupo SO13, o grupo de Lorentz, ele dá as isometrias da métrica do espaço de glicose. Os campos relativistas aparecem já com spin. Então, quando o elétron nasce, a única coisa que o elétron tem é spin. O elétron não tem nem massa nem carga. A massa e a carga elas são adquiridas por algum mecanismo, que é um mecanismo de Higgs. Então, o elétron, quando ele é colocado no modelo padrão, a gente começa com o elétron left, o elétron right, neutrino left, quark left, quark right. Então, esse objeto, quer dizer, o elétron left é uma partícula, o elétron right é outra partícula. Uma partícula tem quiralidade mais 1, a outra tem quiralidade menos 1. Então, do ponto de vista do espaço-tempo, quando os elétrons aparecem no espaço-tempo, eles aparecem em duas famílias de elétrons distintos. Aí sim, o bóson de Higgs entra em cena, acopla as duas famílias e forma o elétron de Dirac, que é massivo, carregado e tem as duas quiralidades. Então, o elétron, quando ele nasce sem massa e sem carga. Com o mecanismo de Higgs, ele adquire massa e adquire a carga elétrica, porque a carga que o elétron tem na teoria eletrofraca, quando a teoria eletrofraca ainda tem a simetria não quebrada pelo bóson de Higgs, pelo campo de Higgs, são as cargas fracas, não se fala de eletromagnetismo ainda. Só depois que o campo de Higgs aparece, minimiza o potencial, estabiliza a energia do modelo padrão e as flutuações começam a aparecer, é que vai aparecer o elétron com massa, com carga e com as duas quiralidades. Então, estou só chamando a atenção que o spin é a propriedade mais fundamental de uma partícula do planeta. A massa é uma propriedade adquirida por um mecanismo. Pode ser um mecanismo de Higgs, como também pode não ser um mecanismo de Higgs. Você tem outros mecanismos de adquirir massa. Massa por mecanismos topológicos, massa por redução dimensional, mas o spin não tem mecanismo para adquirir o spin. Nasceu o espaço-tempo, o spin já está definido. Então, eu acho que esse que também foi a grande questão que o Dirac percebeu. Quando o Dirac foi atacar o estudo do elétron, a discussão que o Dirac colocou não era a carga do elétron nem a massa do elétron, era o spin. Ele sabia que o spin era a propriedade mais fundamental. Aquilo que, quando o espaço-tempo se forma, a primeira informação que as partículas todas nascem com spin, mas não necessariamente com massa, não necessariamente com carga. Quando ele escreve a equação dele, ele não tem um mecanismo para aquela massa. A massa que está ali na equação dele é um parâmetro. O Percy, o Stefan passou um e-mail essa tarde dizendo que ele vai dar aula na PUC hoje. Você não leu o e-mail hoje, tá? Mas vai começar às 6 horas. Então dá tempo de você ir. Porque ele falou que tem uma reunião para pós-graduação na PUC que os estudantes queriam ir. E daí, para sair de lá às 6 horas e chegar aqui, eles iam chegar aqui às 7 horas. Então, o único estudante do CBPF que iria aula hoje é o Léo, mas o Léo está com problema no tendão, ele não está podendo caminhar. Então, só ia ter estudante da PUC. Aí ele fez aula. Oi? Ele mandou o correio eletrônico, eu vou te dizer, eu estava lendo e-mail, devia ser umas 2h43, a última vez que eu li, sabe? Foi o e-mail dele às 2h43. Dá tempo, tchau. Então eu estava falando que o spin é a propriedade mais essencial. A partícula nasce com o spin. A massa e a carga são um mecanismo. O mecanismo de Higgs, quando a gente for fazer o curso, quem for fazer o curso de eletrofraca, né? No segundo semestre, vai ver que
Quando o mecanismo de Higgs entra em cena, o elétron se torna massivo e carregado eletromagneticamente. A carga eletromagnética dele acaba sendo uma combinação das cargas do setor fraco, do SO2 fraco, do isospin, uma combinação do isospin fraco com a hipercarga fraca. Isso gera carga elétrica. Então a carga e a massa, elas são propriedades, não digo secundárias, né? Mas não são a propriedade mais fundamental da partícula. Então por isso que Dirac, a grande preocupação dele era fazer uma teoria relativista para o spin. Quando ele escreve a equação do Dirac em 28, né? A preocupação dele não era estudar o elétron em si, era ter uma descrição relativista para o spin. Pauli tinha feito a descrição não relativista. Pauli não conseguiu chegar na versão relativista do spin. Dirac que compreendeu. E ele compreendeu meio. Não havia ainda uma teoria para o estudo do grupo de Lorentz. Em 1928 não tinha uma teoria formada para o estudo do grupo de Lorentz, que veio logo depois. Mas Dirac, estudando apenas o elétron, ele entendeu como é que o grupo de Lorentz, né, subliminarmente, ele entendeu como deveria funcionar. E aí ele conseguiu relativizar, conseguiu tornar covariante o conceito de spin e escreveu a equação dele. Mas ele deixa a massa lá um parâmetro. Ele não tem um mecanismo, ele não tem uma origem microscópica para a massa. A massa do elétron é um parâmetro, M. A carga do elétron é um parâmetro, E. Mas ele tinha uma teoria do spin. Ele sabia de onde vem o spin. O spin vem daqui. O spin do elétron é uma representação, ele vem dessa representação irredutível do grupo de Lorentz. Então isso ele sabia o tempo todo. A massa, ele deixou, só na década de 60, com o mecanismo de Higgs, ficou clara que a origem da massa do elétron, vamos aprender aqui como, né? Tem que necessariamente vir de um campo escalar, só pode ser um escalar de Higgs, não pode ser um vetor. Então a gente vai entender um pouco a formação da massa do elétron e, claro, obviamente, a questão do fóton. No eletromagnetismo, as coisas importantes para nós são a carga, né? E o fóton. Depois da carga do fóton, o momento magnético. Esse elemento também depois importante. Professor, Quem me chama? eu. Você fala. A questão da finalidade, né? Finalidade, Então, porque você tem na unificação, né, do fraco com o eletromagnetismo, é por causa do tipo de interação, da natureza axial vetorial da fraca, né? Certo. E só da vetorial Do eletromagnetismo. O que ele tem? E aí nessa unificação que vem esse conceito, essa questão de subjetualidade. Né? Eu diria que esse raciocínio é um raciocínio fenomenológico que, vamos dizer, hoje ele estaria superado. Você tem um raciocínio mais fundamental para isso. O raciocínio seria o seguinte: o que você quer de uma teoria? Que seja uma teoria, que não seja um modelão. Você quer uma teoria que tenha esse mínimo número de parâmetros possível. O menor número possível de parâmetros. Então, como é que você pode organizar um modelo? Quais são os parâmetros? Os parâmetros são cargas, constantes de acoplamento, massas. São parâmetros normais na teoria, fundamental de partícula. A massa, os pios e espinhos, tá? Mas os espinhos são automaticamente fixados pelo caráter tensorial do carro. Aí depois você precisa da massa, da carga, as constantes de acoplamento, né? desses atributos. E aí, para você reduzir ao máximo o número de parâmetros, a melhor coisa que você pode fazer é os campos, o campo relativístico, ele não tem massa, ele tem polaridade. Então o número quântico fundamental é a polaridade. Então você compõe uma teoria em termos das representações do grupo de Lorentz sem massa. E você espera que a massa seja gerada. Então quando você unifica a interação eletrofraca, a interação eletromagnética com a fraca, o que você falou é tudo verdade. Na fenomenologia das interações fracas, a gente já sabe que a estrutura da corrente é V menos A. Porém, por que ela é V menos A? Pergunta que você poderia. Em 1958, né, quando aconteceu de ficar claro que a estrutura da interação eletromagnética, da interação fraca, ela tem uma corrente que é vetorial, mas ela tem uma corrente que é axial, coisa que não acontece com a interação eletromagnética, que é puramente vetorial. Quando isso ficou claro, foi o trabalho do Sudarshan e do Marchak. E claro, Guelph e Feynman pegaram, né? Daram o crédito na frente. Né? Eles conversaram, o Sudarshan e o Marchak conversaram com o Guelph, e o Guelph passou a bola para o Feynman e publicaram o paper na frente. Né? Foi uma falcatrua que aconteceu em Veneza, na Conferência de Física de Partículas de 58. Estou colocando só esses bastidores para vocês saberem que as coisas não são tão limpas assim, né? 2 prêmios Nobel se reúnem. Ainda não é, o Feynman não era, né? O Feynman é o Guelph. O Guelph ganhou, o Feynman ganhou em 65, eu acho que o Guelph ganhou em 68 ou 69, né? Mas assim,
A história que, em 58, Sudarshan e Marchak apresentaram na conferência de beleza que esse é um resultado. A interação fraca ela tem uma estrutura venenosada. E aí, tudo bem, Gelman Feinberg, no Presta, tudo bem, Gelman Feinberg, Sudarshan e Marchak. Mas a estrutura venenosada. Agora, a pergunta que você poderia se colocar é: por que a interação fraca é venenosada? A interação eletromagnética não é venenosada. Então, tem uma razão, eu consigo entender isso microscopicamente, aí você consegue entender isso microscopicamente usando os termos de Dirac. Neutrino é quiral. Neutrino sem massa. Ele é puramente left. Então, isso tem que te garantir a existência de uma corrente quiral. Então, não tem como não ter uma corrente venenosada. E o neutrino não tem interação eletromagnética direta. A interação eletromagnética do neutrino é gregória. Indireta, você está estudando isso, é adquirido, você segue. É adquirido. Então, o neutrino, ele não tem uma interação eletromagnética, porque ele não tem carga. A interação eletromagnética dele é residual, é efetiva. Então, o neutrino, ele não tem interação eletromagnética, ele tem interação fraca, mas ele é quiral. Então, a interação fraca, ela interage com o setor da matéria que é puramente quiral. O elétron não é quiral, ele tem as duas partes. Então, o elétron está na interação fraca, ele tem as duas partes. Ele é vetorial, mas o neutrino é quiral. Por isso que a interação fraca é vetorial. Bom, mas aqui vai ficar claro a partir da aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. Vou dar um intervalo daqui a pouco, só para ver o retorno. Então, vamos lá. Está na hora do intervalo. Então, as representações são J, K. Então, claro, a representação, como J e K podem começar do zero, a representação mais trivial é J igual a zero, K igual a zero. Então, essa representação aqui tem dimensão 1. A única coisa que tem dimensão 1 no espaço-tempo é escalar. Então, é a representação onde a gente coloca os escalares, né? Partículas escalares elementares, onde a gente conhece hoje o Higgs, né? As demais partículas escalares ou pseudo-escalares são mesos compostos, né? Mas elementar o Higgs. Então, temos lá. Então, essa representação é a representação dos campos escalares, então o campo escalar φ, né? Ele está nessa representação 0, 0. E a transformação de Lorentz dele é, se eu fizer uma transformação de Lorentz no φ de x, né? Então, Lorentz aqui, vamos botar um SO13. A gente está sempre trabalhando no sistema de transformações passivas, eu mudo o sistema de referência, não mudo o campo. Então, eu vou ver o campo observado, campo pelo novo observador, quer dizer, no novo sistema de observação, tem coordenadas linha, campo linha. Então, isso aqui é a transformação de Lorentz no meu campo φ, no escalar φ. Se a gente fizer aqui, né, então lembrando que x', eu posso até colocar isso aqui. Lembrando que posso escrever isso dessa maneira, φ' de x' é igual a φ, se eu quiser escrever em termos da mesma coordenada, x é lambda menos 1 x'. A transformação de Lorentz é isso aqui. Faço uma transformação de Lorentz no espaço e tempo, x' é igual a lambda x. Né? Aqui. Então vamos fazer só a transformação infinitesimal para a gente ver como é que. Eu vou me preocupar um pouquinho nesse curso, então, como um curso de eletromagnetismo, claro, eu posso fazer o grupo de Lorentz, em vários contextos, né? Mas como esse é um curso de eletromagnetismo, então eu vou tentar sempre trabalhar um pouco a discussão da carga elétrica, sobretudo de sentir onde é que a carga elétrica vai aparecendo. Até agora eu não tenho nenhuma referência à carga elétrica, tem referência ao espaço-tempo. Então, essa relação, vamos dizer que a gente faça uma transformação infinitesimal. Então, nós já sabemos, x' é igual a lambda já viu, x', transformação infinitesimal, x' i é igual a lambda exponencial de i sobre 2, ômega kappa lambda, sigma kappa lambda, mi, x. Então isso aqui vale para qualquer coisa que é vetorial, qualquer vetor no espaço, qual seja coordenada, ou um vetor qualquer, ele vai seguir esse mesmo padrão de transformação. Onde nós sabemos que esse sigma kappa lambda, na representação em espaço de coordenadas, as matrizes que representam os geradores do grupo de Lorentz, tem esses elementos de matriz. Tem a mi, coluna ni, menos i, delta mi kappa, eta lambda ni,
faço uma transformação infinitesimal aqui, o primeiro termo da exponencial é a identidade. O elemento da identidade é o delta mini, isso aqui fica o x mini. Primeiro termo infinitesimal, expansão infinitesimal, no meio I sobre 2, ômega capa lambda, e aí esse gerador, atuando em x'. Só que quando esse gerador aqui for colocado aqui, o menos I vai cancelar o I, então vai dar 1. E aí eu vou produzir delta, o capa vai ficar mi, o lambda vai ficar mi. Vai ficar ômega mini, e o tempo vai dar a mesma coisa por causa da insimetria do ômega. Então no final do dia a gente vai tirar a estação C, isso aqui vai ficar ômega mi, x. Então isso aqui é uma transformação de Lorentz infinitesimal. Onde esse ômega aí podem ser os parâmetros dos bustes, são os V sobre 6, né? A tangente hiperbólica V sobre C, os ângulos de rotação. Então isso é uma transformação de Lorentz toda codificada nos parâmetros do ângulo. Então essa relação aqui vai ficar a seguinte, ó, linha de x', que é x, né? Mi mais ômega mini x' igual a φ de x. Então, se eu fizer uma expansão com primeira ordem, então eu vou ter φ' de x menos φ de x, vai me dar o delta φ de x. O delta φ local, calculado no ponto x, né? É φ no ponto x menos o φ no ponto x. E aí, desse lado aqui, eu vou mandar para o lado de lá, vou mandar menos. Quando eu fizer essa expansão aqui, primeira ordem, quer dizer, a variação, né? A flutuação é essa aqui, como é que a gente chama? Delta, né? A variação é essa aqui. Então vai ficar esse cara aqui vezes a derivada desse cara aqui. Vai ficar ômega menos ômega mi x' vezes a derivada mi, enfim, né? Faça a derivada desse campo, multiplico, né? Delta x'. X aqui, isso aqui eu vou passar, né? Filinha de x mais delta x, filinha x mais delta x capa dk em cima do filinho, né? Capa x capa em cima do filinho. Só que esse filinha é φ mais delta φ. Então, o segundo termo já é um infinitésimo de segunda ordem, porque tem esse delta aqui e tem um delta φ. Então, para efeitos de expansão em primeira ordem, quem aparece aqui é o φ. Se eu estiver expandindo esse objeto aqui, claramente eu vou ter que derivar o filinho. Mas esse filinha já é um φ mais delta φ. Então, o delta φ já é um infinitésimo. Isso aqui é φ mais delta φ na expansão. Então, isso aqui já é um infinitésimo, isso aqui já é a segunda ordem. Então, em primeira ordem, esse aqui é o resultado. Agora, observe o seguinte, posso fazer o seguinte, posso botar esse ômega mini aqui em cima e esse mi aqui embaixo. Esse objeto aqui é em cima, só para escrever. Então, vamos trabalhar com representação escalar. O grupo é onde fica o Higgs. No modelo padrão, só o Higgs está aqui. Então, vamos lá, eu queria fazer um comentário sobre spin e movimento angular aqui. Então, o delta φ está aqui. Então, isso aqui é antissimétrico. Então, isso aqui é antissimétrico. Vamos fazer o seguinte, vamos botar. Como isso aqui tem um sinal menos, isso aqui é antissimétrico, eu posso colocar mi. Mas como esse link está somado e esse link está somado, eu posso renomear mi vira mi e mi vira mi. Só para seguir o padrão. Então, você vai ter esse termo, vai ficar no meio do ômega mi x' dmi, vamos simetrizar, menos x' dmi, né? Como isso aqui é simétrico, vai ficar x' dmi menos x' dmi, que é a parte antissimétrica. Então, o delta φ ficou aqui no meio do ômega mini e apareceu aqui, ó, um operador. Exatamente igual, momento angular. R vetor P, isso aqui é um momento, né? Menos do mi. Então ficou ômega mini. Então, vou fazer o seguinte, eu posso botar um I aqui, claro, aí compensa botando menos I aqui.
Então a gente ficou com isso aqui, menos I sobre 2, ômega I, e esse gerador aqui, que eu vou chamar de momento angular orbital, ó, esse aqui é um L mini. X, R vetor P, x mi PI menos x mi PI, está falando em φ. Então, esse objeto que está atuando aqui, quer dizer, essa transformação, a transformação de Lorentz, que o campo escalar V, ela está levando em conta apenas um momento, é uma rotação, o espaço que envolve a transformação de Lorentz é uma rotação, e o gerador dessa rotação é o que vai fazer o papel do momento angular orbital. Então, esse campo realmente é um campo sem espinho. Ele só vê o setor orbital. Se eu fizer momento igual a zero, esse termo desaparece. Então, se eu for por referencial de repouso, não tem momento angular. Então, não tem espinho. Realmente, esse campo é sem espinho. Já bate o que a gente sabia, porque zero, o conteúdo de espinho é isso menos isso, até isso mais isso. Então, um espinho tem um espinho zero. Então, realmente, eu estou descrevendo um objeto escalar. E a gente vai associar dessa forma. Então, esse, na verdade, como se aparece aqui, essa transformação aqui é a versão infinitesimal dessa transformação. Φ igual a exponencial de menos I sobre 2, ômega mini, L mini. Então, a gente compõe, né, vê que uma transformação de Lorentz, ela é gerada, quer dizer, quem gera a transformação de Lorentz no setor dos campos escalares é o momento angular orbital. Certo? Vou dar um intervalo para achar, se eu estou preparado lá. Então, o campo de Higgs está nessa representação dos escalares, então, nesse sentido. Eles sofrem rotação, né? Mas a rotação não envolve o espinho, não tem um grau de liberdade intrínseco. Agora, vamos dar um intervalo, né? Na volta do intervalo, nós vamos estar estudando essa representação. Essa representação tem dimensão 2. Ainda não está claro aqui o conceito de quiralidade, porque nós ainda não estamos estudando a álgebra de Clifford, né? Quem estiver interessado em aprender um pouco dessas coisas, a relação entre álgebra de Clifford e rotação, no curso de iniciação científica que eu estou dando aos sábados, né, chama-se a equação de Dirac e Fermi relativista. A gente já está, acho, na terceira ou quarta aula, né, José? Por aí, claro. Então lá eu estou fazendo em paralelo, construindo a álgebra de Clifford e construindo um grupo de rotação. Que aí eu acho que dessa forma o conceito de quiralidade fica mais imediato. Mas aqui no curso eu não vou fazer isso, não. Vou fazer uma versão, como vocês são maiores de idade, lá é uma versão de Nature, né? Na etapa da iniciação tem gente que não sabe isso direito, métodos de matemática, então eu estou fazendo uma coisa mais terra, botando a álgebra de Clifford junto com a rotação. Aqui eu vou trabalhar primeiro rotação, primeiro Lorentz, e depois a gente fala da álgebra de Clifford. A gente vai construir a álgebra de Clifford pelos termos quirais, pelas equações de Wagner. Então vou fazer uma coisa assim mais para tudo, que eu quis mais dos vermelhos, né? Curso dos vermelhos. Tá bom? Então vou dar um intervalinho aí. Tá certo? Então tá. E aí a gente retoma às 6 horas, tá bom? Na hora da água.